O que é psicologia perinatal? Como é o trabalho de um psicólogo perinatal? Quanto ganha um psicólogo perinatal? Essas e outras perguntas nós vamos responder aqui no episódio de hoje. Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou Jéssica Castro. E eu, Rafaela Schiavo. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre onde o psicólogo perinatal pode atuar, quais os âmbitos, os espaços que ele ocupa. Então, fica aqui no episódio ao vivo com a gente, convide seus colegas de profissão para a gente tirar algumas dúvidas a respeito dessa temática, tá certo? Rafa, então conta pra gente. Antes da gente entender aonde é que o psicólogo perinatal pode atuar, a gente precisa entender o que é psicologia perinatal, né? Que ainda tem alguns profissionais que desconhecem aí essa área da psicologia. Então, conta um pouquinho pra gente. Certo. A gente está com bastante, inclusive, pessoas chegando aqui no Mater Online essa semana, na semana passada, por conta das inscrições para o workshop introdutório de psicologia perinatal. E a maioria dessas pessoas descobriram agora que existe esse termo, né? Psicologia perinatal. A maioria dos psicólogos não sabem, né, que existe e até por isso tem esse interesse. Mas significa ao entorno e natal significa nascimento. Então, perinatal é ao entorno do nascimento, tá? Então, existe aí a psicologia perinatal, que é a psicologia que vai estudar os fenômenos psicológicos envolvidos, né, na gestação, parto e pós-parto, que é tudo que está em torno do nascimento. Só que não só gestação, parto e pós-parto trabalha o psicólogo perinatal. Ele vai trabalhar com um pouquinho mais ainda deste entorno. Então, desde o planejamento familiar, né? Quando o casal está tentando engravidar, está, por exemplo, numa reprodução humana assistida, está realizando um planejamento familiar, tá? Então, não necessariamente só gestação, parto e pós-parto. Então, tem esse anterior à gestação aí também. E o posterior também ao pós-parto, ou durante o pós-parto, só que vai englobar uma série de coisas, né? Como o desenvolvimento do bebê, práticas educativas parentais, as teorias da vinculação mãe-pai-bebê, né? Que são questões aí, questões de adoção, tá? Que são questões aí para a transição para a parentalidade. Então, psicologia perinatal é a psicologia que vai estudar os fenômenos psicológicos envolvidos ao entorno do nascimento, englobando todas essas questões que eu acabei de trazer aqui para vocês, né? Que vem às vezes até antes da gestação e vai até o pós-parto, até 2 anos, né? Do nascimento do bebê, do pós-parto, mas com todas as situações que podem acontecer aí no pós-parto, não só relacionada à maternidade, mas relacionada à paternidade e ao desenvolvimento infantil também, né? Toda essa questão familiar, né? De ter um novo membro, irmão, né? Às vezes é uma família que já tem um irmão mais velho, com mais de 2 anos, e aí vem um bebê. Então, são essas questões, né, que a gente fala que são abarcadas pela psicologia perinatal. E há quanto tempo existe essa profissão de psicólogo perinatal? Muito bom. Olha só, a gente aqui está falando de psicologia perinatal e muita gente nunca nem ouviu falar, né? Mas é porque realmente é uma área nova, tá certo? Então é uma área bem recente. Apesar de psicólogos estudarem os fenômenos psicológicos envolvidos na gestação, parto e pós-parto há cerca de 40 anos, tá? O termo psicologia perinatal é mais recente. Então, no finalzinho da década de 70, tá? Um pouquinho mais de 40 anos atrás. Então, lá no final da década de 70,
nós temos já psicólogos, inclusive fora do Brasil, estudando sobre psicologia da gravidez, parto e puerpério, que era o nome que essa área recebia no começo, tá? Então, a gente não falava psicologia perinatal, a gente falava psicologia da gravidez, parto e puerpério. Então, a gente tem aí alguns nomes, né, dos primeiros que estudaram essa área, que são de fora do Brasil. Nós vamos ter aí Raquel Soifer, Rafael Leff, Miriam Seger, Alessandra Piontelli, esses nomes aí, né? A Mary Langer, que são nomes dos primeiros autores, inclusive fora do Brasil, a começar a estudar essa área. E aí, no Brasil, por volta do final da década de 70 mesmo, em 79, mais ou menos, surge uma brasileira que se interessa por essa temática. E aí ela precisa fazer o mestrado dela e ela vai para fora do Brasil, inclusive, ela vai para os Estados Unidos. Fazer ali a sua pesquisa de mestrado, e depois a gente tem, então, o primeiro livro a ser publicado no Brasil de psicologia da gravidez, parto e puerpério, escrito, então, por uma brasileira, tá? E logo em seguida, na década de 80, existe uma outra brasileira que começou também a estudar essa área e atender na clínica, e ela, inclusive, dá um nome para essa área de psicologia obstétrica, tá? Então, surgem os primeiros psicólogos obstétricos no Brasil. Olha só que interessante, né? Então, a gente está falando, né? Você está me perguntando há quanto tempo existe essa profissão? A gente está falando de uma coisa de 40 anos atrás, tá? Então, com a professora Fátima Ferreira Bortoletti, nós temos, inclusive, as primeiras formações de psicólogos obstétricos no Brasil. Percebe que o nome psicologia perinatal ainda não era utilizado. Ou se utilizava a palavra psicologia da gravidez, parto e puerpério, tá? Ou, como proposto pela Fátima Bortoletti, se usava o termo psicologia obstétrica, tá? E aí, a psicologia obstétrica, a gente começa a ter os primeiros psicólogos obstétricos no Brasil. Já na década de 90, começa a ter, inclusive, aí uma movimentação tentando chamar essa área de psicologia do ciclo gravídico puerperal. É um nome um pouco mais complexo, né, de se dizer, de se lembrar, né, ciclo gravídico puerperal. Mas a gente tem também os psicólogos que se denominam como psicólogos do ciclo gravídico puerperal. Então, assim, eu tô trazendo uma trajetória para vocês, tá? Que essa é uma área que tem produção científica, pessoas estudando e atendendo essa área desde o final da década de 70. Isso sem contar, né, os psicanalistas, né, não necessariamente psicólogos, como Melanie Klein, Winnicott, tá, que foram psicanalistas que já estudavam aí a relação mãe-bebê, já estavam estudando aí como que o puerpério, né, como que se dá o puerpério inicial, nos primeiros meses dessa relação mãe-bebê, alguns falando alguma coisa sobre gestação, tá? Então, assim, é uma área que já tem curiosidade, que já tem pessoas trabalhando há muito tempo, há décadas, tá? Há décadas, principalmente porque, né, os primeiros psicólogos no Brasil já datam aí de 40 anos, tá certo? Trabalhando com essa área. Mas foi por volta do ano de 2007 que o termo psicologia perinatal passa a ser utilizado dentro e fora do Brasil. E ele ganha maior visibilidade, maior atenção do que os outros termos, do que psicologia da gravidez, parto puerpério, do que psicologia da maternidade, do que psicologia do ciclo gravídico puerperal e do que psicologia obstétrica. Então, psicologia perinatal por volta de 2007 começa a ser utilizado, inclusive nos primeiros cursos que formavam o psicólogo perinatal no Brasil. E aí, hoje a gente tem, por exemplo, nos nossos países vizinhos aqui, latino-americanos, utilizando esse tema, tá? Eu tive um aluno, inclusive, né? Para quem não sabe, eu era professora universitária por mais de 10 anos, e um dos meus alunos, ele ganhou uma bolsa para fazer a graduação dele
metade aqui no Brasil e metade no Chile. E lá no Chile, na faculdade que ele estava estudando, ele me mandou lá, né, a relação que tinha de disciplina optativa de psicologia perinatal. Então, olha só, o Chile está até mais avançado que o Brasil, porque nas graduações de psicologia lá tem já a disciplina de psicologia perinatal, tá? Na Espanha também é bastante utilizado o termo psicologia perinatal. Na Argentina também se utiliza bastante o termo psicologia perinatal. Em Portugal começaram a utilizar mais agora também o termo psicologia perinatal, e no Brasil a gente vem utilizando esse termo desde o ano de 2007, então um pouquinho mais de uma década também, tá? Então há mais de uma década que a gente vem utilizando esse termo. Portanto, a psicologia perinatal é essa área, mesmo que não utilizando esse nome, mas outros nomes, já existe no Brasil há pelo menos 4 décadas, tá? Há 40 anos. Mas a gente tinha um número tão reduzido de psicólogos, tão reduzidos, que é por isso que a gente não escuta falar sobre essa área, apesar dela já existir há cerca de 40 anos no Brasil. Então, existe esse profissional há cerca de 40 anos no Brasil. Rafa, Carla aqui no Instagram está perguntando: qual o tempo que a mulher é considerada puérpera? Você pode responder essa pergunta, por favor? Eu posso, só tentar não fugir muito, tá? Então, assim, o puerpério, ele é um período que é da medicina. Então, a medicina, ela vai trabalhar com o puerpério imediatamente após a saída do bebê e da placenta, tá? Então, saiu a placenta, nasceu o bebê, saiu a placenta, essa mulher, ela entra no puerpério. E o puerpério vai durar cerca de 2 semanas, 2 meses, até no máximo 6 meses. Por quê? A mulher ela só vai sair do puerpério quando o seu organismo se readaptar, voltar ao estado pré-gravídico, tá? Então, quando essa mulher ela volta, por exemplo, a ovular, a menstruar, o sangue daquela quarentena lá não é menstruação, é um outro tipo de sangue, né? Porque a mulher teve bebê e tudo mais, então ela precisa se readaptar. Mas o puerpério ele está relacionado ao orgânico, tá? Então existe uma readaptação orgânica daquela mulher, que para cada mulher vai levar um tempo diferente. Algumas vão levar algumas semanas, outras alguns meses. Mas é a reorganização daquele organismo. Aqui é um canal de psicologia para psicólogos e não para médicos. Então, aqui a gente vai trabalhar com a palavra pós-parto. Antigamente se utilizava a palavra puerpério para falar, porque a gente estava ainda descobrindo essa psicologia, estudando essas questões, tá? Então, o puerpério, ele está muito mais relacionado a condições orgânicas, biológicas, do que psicológicas. Quando a gente quer falar sobre os eventos psicológicos que vão acontecer neste período de pós-parto, a gente vai usar a palavra realmente pós-parto. Até mesmo porque, para readaptação psicológica vai levar cerca de 2 anos. Então, é muito mais tempo do que o puerpério. Não existe puerpério de 2 anos, mas existe pós-parto de 2 anos. Então, para nós, psicólogos, o que interessa é essa readaptação do pós-parto, que pode ir até cerca de 2 anos do nascimento do bebê, tá? Onde essas mulheres, elas podem apresentar, inclusive, alterações emocionais significativas, como ansiedade, estresse e depressão neste período. Maravilha. Rafa, e quantos psicólogos perinatais existem atualmente aqui no Brasil? No Brasil, hoje, a gente tem menos de 2.000 psicólogos perinatais, tá? E por que a gente sabe que existe menos de 2.000 psicólogos perinatais? Porque, como eu estou falando para vocês, existe essa área de estudo desde da década de 80, né? Que começaram a formar os primeiros psicólogos a atender nessa área e tal. Mas a gente tinha um número muito reduzido de psicólogos com conhecimento nessa área. Então, por exemplo, a Unifesp, né? Tinha a professora ali, Fátima Bortoletti, que ela abria ali, tipo, uma residência, um estágio, alguma coisa assim, e tinha lá, né,
20 psicólogos interessados nessa área, né, que faziam ali os estudos e tal. E não era todo ano que se abria turma, né? Então, imagina, era tipo 2 anos para abrir uma nova turma e a primeira turma tinha 20 pessoas, entende? Então, os cursos também, outros ministrados na cidade de São Paulo, a mesma coisa. Então, 1 ano inteiro para formar psicólogo perinatal. E era uma turma com 50 pessoas. Então, assim, a gente tinha um número muito reduzido. Antes de eu começar a criar o Mater Online em 2018, a gente devia ter cerca de 500 psicólogos perinatais no máximo em todo o Brasil, tá? Por quê? Não existia formação de psicólogo perinatal online. A formação do psicólogo perinatal era presencial. E não existe salas presenciais que comportem mais do que 100 pessoas, né? Então, se você vai fazer num instituto, o instituto ele vai oferecer ali uma sala para 30, 50 pessoas. Se você vai fazer numa faculdade, a mesma coisa. A faculdade ela vai limitar ali o tamanho da sala. E como é presencial, aquela sala está sendo ocupada, não dá para ficar abrindo curso, né? Eu tenho que esperar aquela turma concluir para depois abrir uma nova turma. E aquele número de pessoas que faziam a inscrição era reduzido por quê? A maioria dos psicólogos não conseguiam sair do seu estado, porque a gente tinha na cidade de São Paulo só oferecendo cursos, né, nessa área para formar. Então a pessoa ela tinha que sair do Amazonas e vir para São Paulo todo mês. Então a pessoa tinha que ter condições financeiras para estar pagando o avião e estadia para ela dormir, porque era um final de semana, né, o curso. Então ela tinha que ter dinheiro, né, para pagar o avião, dinheiro para pagar a estadia todo mês, né? E, na maioria dos casos, era voltado para uma única abordagem, para a psicanálise. Então, teria que ser ainda psicanalista. Então, era assim, era muito restrito o número de profissionais que tinham realmente condições para se formar nessa área, tá? Então, existiam menos de 500 psicólogos perinatais até o ano de 2018 no Brasil, tá? Ah, Rafaela, mas mesmo desde a década de 40, assim, mesmo desde a década de 40, porque imagine, né, que é uma área que você tem que informar para as pessoas, a pessoa precisa ter condições financeiras para conseguir fazer viagem e tudo mais, para poder estar ali presente todo, né, e estudar tal. Então, existiam muitos poucos, mesmo que existia já há 30 anos, existia um número muito pequeno. O que aconteceu em 2018 no Brasil? Surge o Mater Online, que é a instituição que a gente está fazendo agora essa live aqui, ela se chama Mater Online. Então, o Mater Online, ele começa a divulgar psicologia perinatal de forma gratuita para dentro e fora do Brasil, qualquer lugar que tenha internet. Então, por exemplo, nessa live aqui deve ter gente de fora do Brasil. Inclusive, se tiver alguém de fora do Brasil, agora se manifeste aí falando em que país você tá, porque provavelmente tenha pessoas agora fora do Brasil assistindo essa live, tá? A gente está com pessoas aqui no Facebook, no YouTube e pessoas no Instagram assistindo essa live. Então, o que acontece? Em 2018, começou a democratizar a área da psicologia perinatal através do Mater Online, porque nós começamos a divulgar textos gratuitos, podcasts gratuitos, workshops gratuitos, aulas gratuitas, lives gratuitas. Aqui já vem o pessoal falando que é de Londres, né? A G Santos, ela está em Londres, por exemplo. Beijo para você, G. Então, olha só, nós começamos há pouco tempo, tá? A divulgar isso para o maior número de psicólogos. Porque quem poderia aprender é só quem tinha condições, né? De vir até a cidade de São Paulo. Hoje não. Hoje, se eu perguntar aqui, gente, de onde vocês estão falando? Vai ter toda a região do Brasil. Estou falando de Santa Catarina, estou falando do Rio de Janeiro, estou falando de São Paulo, estou falando do Amazonas, estou falando do Macapá, estou falando de Londres, né? Então, aqui a gente vai encontrar. Então, facilitou para que os psicólogos hoje comecem a saber que existe essa área.
Então, por isso que dá essa impressão que ela é totalmente nova e desconhecida. Exatamente porque apenas em 2018 é que a gente começou a divulgar que essa área existe para os psicólogos. E por isso, então, que tem essa leva de psicólogos aqui assistindo essa live agora, que nunca ouviram falar dessa área, percebe? Então dá a impressão que ela é nova, mas ela não é nova, tá? Ela já existe. Aqui o pessoal falando Dinamarca, a Berenau Psicoterapia, né? Então, assim, percebe, gente? Então, é por isso que agora o Brasil e o mundo, né? Dinamarca, Londres, outros lugares estão descobrindo que existe essa área desde 2018, porque agora a gente conseguiu ir para a internet, se posicionar na internet e começar a distribuir conteúdos gratuitos. E a maioria dos psicólogos agora, a maioria não, ainda a gente tem menos de 1% dos psicólogos no Brasil que conhecem essa área. Por quê? Aqui no Mater Online, a gente tem divulgado para psicólogos e eles estão recebendo esses conteúdos gratuitos e já tem ajudado centenas e centenas de psicólogos a oferecer um atendimento de maior qualidade para sua cliente gestante, para sua cliente no parto, para sua cliente no pós-parto, para sua cliente tentante, para sua cliente com essas questões, né, envolvidas na perinatalidade, ao entorno do nascimento. Então, a gente já tem de forma gratuita conseguindo auxiliar vários profissionais que atendem essas questões. E de forma mais específica e mais aprofundada, os nossos alunos, tá? Então, aqui pelo Mater Online já passaram cerca de 2.000 alunos. Ou seja, já aumentou o número, né, de psicólogos com conhecimento específico em psicologia perinatal. No entanto, né, a gente aqui oferece 5 cursos, então eu estou falando mais de 2.000 alunos, somado todos os nossos cursos. Em um curso que a gente especificamente forma psicólogo perinatal, também já passaram mais de 1.000 alunos, tá? Alguns concluem o curso, outros, sei lá, por algum motivo não concluem o curso ou não solicitam, né, o certificado, não sei. Então, a gente consegue hoje, como nós somos a instituição que mais forma psicólogo perinatal hoje, dentro e fora do Brasil somos nós, então é que a gente consegue fazer essa métrica de que existem menos de 2.000 psicólogos hoje no Brasil atuando nessa área. Tá? Justamente por a gente ser a instituição que mais forma psicólogo perinatal dentro e fora do Brasil. E aí a gente tem dados que o CRP fornece para a gente, de que nós temos cerca de 400.000 psicólogos com CRP ativo, ou seja, cerca de 400.000 psicólogos que pagam o Conselho Federal de Psicologia. Então, quando a gente vê esse número de mais de 400.000 psicólogos e menos de 2.000 trabalhando nessa área, que a gente consegue dizer, ó, menos de 1% dos psicólogos perinatais trabalham com essa área, né? Trabalham nessa área, têm conhecimento nessa área. Rafa, e são mais homens ou mulheres que trabalham com a psicologia perinatal? Certo, olha só, são mais mulheres que trabalham com a área de psicologia perinatal. Acredito que por uma questão cultural, né, da mulher ser mãe, e aí ela passa, né, pela turbulência da maternidade, ela apresenta depressão, ela apresenta ansiedade, ela não planejou a gestação. Então, aquele turbilhão de emoções, né, se manifesta muitas vezes, então, no corpo da mulher que é psicóloga, e é onde, então, ela se interessa em ajudar outras mulheres, já que ela é psicóloga, para que outras mulheres, muitas vezes, não passem por aquilo que ela passou. Tá? Mas não significa que a psicologia perinatal é uma área para mulheres. Não é isso. Da mesma forma que a história da psicologia no Brasil começa com mulheres, então a gente tem um número muito maior de mulheres na psicologia e uma
uma proporção menor de homens, e que isso vem mudando a cada ano, porque eu como professora universitária, eu percebi que nesses últimos 10 anos, a sala estava meio a meio, metade era homem, metade era mulher, nos cursos de psicologia, tá? Então, aquilo que era da minha época, que tinha mais mulheres do que homens, na sala de aula de psicologia, eu percebi que está tendo essa mudança. A gente está tendo meio a meio, então metade homens, metade mulheres. Então, assim, está sendo uma evolução histórica, social, tá? A inserção dos homens nos cursos de psicologia. Eles existem, tá? E tá começando a ficar par a par, né? Aí com as mulheres, estão crescendo. Agora, o mesmo fenômeno a gente tem observado na psicologia perinatal. Tá? Então a gente vê ainda muito mais mulheres do que homens, mas não significa que a psicologia perinatal é uma área exclusiva de atuação feminina. Não, tá? Inclusive no Mater Online a gente tem vários alunos homens, tá? E esses alunos homens, eles estão trabalhando na clínica particular, estão trabalhando na jurídica, estão trabalhando em hospitais, em unidades básicas de saúde, tá bom? Então, sim, existem homens psicólogos perinatais, sim, eles atuam nessa área também, não é uma área de atuação só feminina, mas se a gente pegar hoje o número de psicólogos perinatais, a gente vai encontrar 95% de mulheres e às vezes 5, às vezes até menos, uma porcentagem menor aí de homens. Então, homens, se vocês estiverem ouvindo aqui essa live, precisamos de mais psicólogos perinatais, tá? Principalmente porque os homens, eles se sentem mais à vontade em procurar outros homens para falar sobre as questões da parentalidade, tá? E pais também apresenta alterações emocionais significativas. Pais, homens, também precisam de cuidado, também precisam de atendimento psicológico. E esses homens pais, eles dão preferência por serem atendidos por outros homens também. A gente vem observando isso. É claro que quando eles não encontram, eles vão a ser atendidos por mulheres, é claro. Mas se você, homem, quer trabalhar com essa área, pode vir sem medo, tá? Sem medo, porque nós estamos precisando de mais homens, né, que se interessem por essa área para atender nos vários âmbitos da psicologia que a gente pode trabalhar. Tá. E quais são esses âmbitos, Rafa? Onde é que um psicólogo perinatal trabalha? Pode trabalhar. Certo. Então, onde é que o psicólogo perinatal pode trabalhar? Nós podemos trabalhar, por exemplo, na clínica, né? Então, a gente atende bastante na clínica. Ainda a maioria dos psicólogos e psicólogas perinatais atuam na clínica, tá? Mas não é só nesse espaço que a gente trabalha, não. A gente pode trabalhar nos hospitais também, principalmente na maternidade, na obstetrícia, na neonatologia, tá? Então, são espaços que nós podemos atuar dentro do hospital. Então, a gente tem várias psicólogas perinatais que vão trabalhar, por exemplo, com mulheres gestantes que por algum motivo precisam ficar internadas, sabe? Então, tem algum motivo ali, elas vão ficar internadas, então a psicóloga perinatal, ela fica ali trabalhando com essas gestantes, né, que ficam internadas. A psicóloga perinatal no hospital, ela trabalha também na cena de parto, durante o parto, tá? Não necessariamente só no parto, né? Pré-parto também. Então, pré-parto, parto e pós-parto, tá bom? Inclusive, existem hospitais que já estão super acostumados com a presença da psicóloga durante esse tempo aí. Eu tenho uma aluna aqui no Mater Online, já formada, né? Passou por aqui, não é mais aluna, já é psicóloga perinatal formada, que ela faz um trabalho de dança no pré-parto. Então, ela prepara as parturientes, né? Dançando, elas ficam ali dançando, rebolando, para facilitar o parto normal. Então, aí ela entra na cena do parto normal também, né? Diminui o tempo de parto, diminui as dores por conta dessa preparação que ela faz antes, né? E o pós-parto, ela avalia como está a saúde mental daquela mulher, se ela tem risco ou não para apresentar uma depressão pós-parto. E só depois, né, que a psicóloga passa, né, dando aí
esse parecer é que, de fato, algumas mulheres vão ter alta do hospital e poder ir para casa com o seu bebê, tá? Então, a gente trabalha no hospital nessa situação de parto também e de pós-parto também. Às vezes, o bebê vai nascer prematuro, então aquela psicóloga tem que trabalhar com aquela família que está, né, aflita pelo bebê ter ficado prematuro, e às vezes é uma família que não mora naquela cidade, mora em outra cidade, então tem que ficar viajando para poder fazer visita para o bebê, coisas assim, sabe? Então, o psicólogo perinatal, ele vai trabalhar no hospital também, tá? E lidar com essas questões do próprio bebê, né, do desenvolvimento do bebê que nasceu prematuro, que nasceu baixo peso, que nasceu com alguma anomalia, que nasceu com alguma deficiência, que muitas vezes tem que ficar internado ali no hospital. Então, o nosso trabalho não é só com a gestante, não é só com a mulher no parto ou com a mulher no pós-parto, mas é com o pai também, com a família também, e com o próprio bebê também, tá? O psicólogo perinatal ele precisa conhecer de desenvolvimento infantil, inclusive, para poder trabalhar com o bebê também. Então, são essas situações que a gente trabalha ali no hospital, por exemplo. A gente pode trabalhar na unidade básicas de saúde. Então, nas unidades básicas de saúde, geralmente, a gente vai encontrar um número muito alto de mulheres com problemas emocionais aí e vão procurar. Então, elas não planejaram a gestação, então elas vão lá, muitas vezes procurando formas de abortar, né? Ou falar que vão fazer a entrega legal da criança, ou pedir ajuda para poder conseguir cuidar daquela criança, né? Mulheres que foram violentadas sexualmente, mulheres que são abusadas, violentadas fisicamente, né? Apanham, sofrem violência psicológica, violência física dentro de casa, e elas vão estar nessas unidades básicas de saúde. Ou simplesmente pelo fato dela estar apresentando alguma ansiedade, estresse ou depressão, ou algum transtorno mental durante o período de gestação, tá? Então, o psicólogo perinatal nas unidades básicas de saúde, nos CAPS, nos CRAS, né? São extremamente importantes. A gente vai ter, inclusive, um número muito alto de mulheres pobres, né, que durante a gestação e pós-parto vão precisar de atendimento perinatal, porque é onde está a grande maioria das mulheres com problemas de saúde mental. A gente tem aí, inclusive, como uma das políticas de saúde da mulher, fazer a avaliação da saúde mental de mulheres durante esse período de gestação e pós-parto, mas não é realizado, né? A gente sabe bem que as enfermeiras não fazem isso, que os médicos não fazem isso, e que os psicólogos que estão nessas unidades básicas de saúde, eles não estão lá exclusivamente para atender gestantes, né? Eles estão ali para atender todo tipo de demanda que acaba chegando, crianças, entre outras queixas ali no ambulatório e tudo mais. Então, nós precisamos cada vez mais lutar para que seja contratado psicólogos perinatais exclusivos para aquelas unidades de saúde pública, né? Para trabalhar somente com essas questões, atender justamente essas questões da perinatalidade, tanto de homens quanto de mulheres, tá? A gente tem psicólogo atendendo? A gente tem. Aqui no Mater Online está cheio, né, de psicólogas que fazem o nosso curso e que atuam, né, no serviço público de saúde, trabalhando com essas questões. Inclusive, a gente tem muito orgulho de uma das nossas alunas aqui, que ela trabalhou tanto com essa área, né, no serviço público de saúde, que hoje ela é diretora da saúde na cidade dela. Tá? Então, ela é a Ana Borges, ela é a secretária da saúde no município dela, tá? De tão destaque que ela teve enquanto psicóloga perinatal no âmbito da saúde pública, tá? E hoje ela, enquanto, né, a secretária da saúde do município lá dela, ela tem lutado pela saúde mental materna, lutando para a contratação de psicólogos perinatais ali,
na cidade dela, inclusive. Mas não é só a cidade dela que contrata psicólogo perinatal para atuar na saúde pública. Existem algumas outras cidades no Brasil que sim têm começado a contratar psicólogo perinatal para atuar na saúde. Existem alguns projetos de leis, inclusive, que já passaram, já foram tramitados, já foram aprovados, e é lei no município a contratação de psicólogos, né, para atender justamente essas questões de saúde mental. Então, nós temos também esse espaço para trabalhar, tá? Um espaço que está ganhando bastante adeptos, né, da psicologia perinatal na hora da contratação também, tem sido a área jurídica, tá? Então, existem várias questões na área jurídica que tem demandado aí psicólogos perinatais, como, por exemplo, as questões de adoção, tá? Então, psicólogo perinatal é um psicólogo que vai entender aí de adoção, porque ele vai entender dessas questões da transição para parentalidade. Então, tem ganhado espaço, questão de alienação parental, questões de mães em cárcere, né? Então, existem muitas mulheres presas, privadas de liberdade, que estão em cárcere, né? E elas chegam, às vezes, grávidas ou engravidam ali, e precisa de um psicólogo ali atuando também. Então, eu tenho pelo menos 2 homens. É interessante que os 2 homens que eu tenho, eles trabalham justamente, né, com mulheres em cárcere, né, na psicologia jurídica, trabalhando, então, nesse setor, inclusive, tá? Então, tem ganhado bastante espaço também. Na organizacional, principalmente em grandes organizações, nós temos aí mulheres que vão sair de licença maternidade, ou muitas vezes que vão ter que ser realocadas no setor de trabalho, porque às vezes aonde ela trabalha não dá por conta da gestação e tudo mais. Depois tem a volta da licença maternidade. Então, existem já psicólogos perinatais se especializando em atender organizações, não que ele seja um psicólogo organizacional que trabalha na organização, mas ele oferece esse trabalho, né, com as colaboradoras da organização, fazendo algumas atividades em grupo, preparando essas mulheres, né, para a licença maternidade e para a volta da licença maternidade também, tá? Então, nas organizações é possível também a atuação deste profissional da psicologia perinatal. E nas escolas também é possível, existem sim psicólogos perinatais também fazendo esse serviço, né, de levar para as escolas informação, principalmente no ensino infantil 1, que são de crianças até 2 anos, que frequentam as creches, as escolinhas, né? Então, ali precisa de avaliação do desenvolvimento, né? Uma análise do comportamento do bebê, da família, para evitar que aquela criança venha apresentar problemas, né? Tanto com o seu desenvolvimento normal, como também de saúde mental, tá? E também é possível trabalhar com os próprios adolescentes, tanto no planejamento familiar para prevenir gravidez na adolescência, quanto na intervenção com os adolescentes já grávidos, né? Tanto meninos quanto meninas que engravidam nessa fase. Então, a gente pode trabalhar também na área educacional, tá? Enquanto psicólogos aí. Fora isso, a gente pode trabalhar também com pesquisa, que é o meu caso, eu sou psicóloga perinatal pesquisadora, por isso eu sou professora, né? Publico artigos, elaboro instrumentos, né? Para o psicólogo poder utilizar. Então, eu sou uma psicóloga perinatal pesquisadora, professora. Vão existir também psicólogos perinatais que vão poder atuar aí na área da avaliação psicológica, já que é importante a gente avaliar a saúde mental de mulheres e homens neste período, tá? Então, todos esses âmbitos que eu tô falando é onde já existe psicólogo perinatal atuando. Então, o psicólogo perinatal, ele não trabalha só com a clínica, ou só com o hospital, ou só na unidade básica de saúde, por exemplo. É nesses 3 âmbitos que a gente mais encontra psicólogo perinatal atuando, tá? Mas a gente está vendo psicólogos perinatais nesses outros âmbitos também, como eu disse para vocês, jurídica, escolar, organizacional, também
né? Na pesquisa, na educação, em outros espaços. Então, assim, aonde quer que tenha aí as questões de adoção, planejamento familiar, reprodução humana assistida, nascimento, pós-parto, vinculação mãe-bebê, práticas educativas parentais, é lá que nós vamos trabalhar, é lá nós podemos atuar. Rafa, tem uma pergunta aqui da Marta a respeito do âmbito hospitalar, da atuação do profissional no âmbito hospitalar. Ela quer saber se durante o parto, né, nesse cenário do parto, o psicólogo perinatal ele pode entrar, né, ali nessa cena, se ele pode fazer parte da equipe, né? Porque como ela falou aqui, ela acredita que geralmente só entra o pai ou a doula e em alguns casos a fotógrafa. E o psicólogo perinatal ele pode ocupar também esse espaço? Não só pode, como deve, né? E isso já está acontecendo em várias partes do Brasil. Acontece que a gente vive ainda em um país em que a violência obstétrica vai acontecer muito. A cada 4 mulheres, uma vai sofrer violência obstétrica, tá? E a gente vive em um país também em que o médico, né, ele é visto como o centro das atenções nessa cena de parto, tanto é que as pessoas falam, né, quem que vai fazer o seu parto? Poxa, quem vai fazer o seu? Sou eu, né? Eu vou entrar em trabalho de parto, ninguém vai fazer o meu parto, né? Mas as pessoas, elas não têm essa consciência, inclusive, né? Elas acreditam que alguém vai fazer o parto delas mesmo e tal. Então, a gente, assim, é uma questão que é para uma outra live, para uma outra aula, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas o fato é que a gente só não tem ainda psicólogos perinatais atuando nos partos como deveria, né, estar, justamente por conta desse problema cultural que nós temos e lutamos, né, para que vá diminuindo cada vez mais, tá? Há 10 anos atrás, ninguém sabia o que era violência obstétrica. Hoje, a maioria das pessoas já ouviram falar, né? Tá na mídia, essas coisas. Nós estamos lutando para diminuir a violência obstétrica. Então, uma mulher que precisa, que tem indicação psicológica para a presença do psicólogo ali, e o médico nega, pode ser considerado violência obstétrica, tá? Vamos supor, uma mulher, ela tem tocofobia, que também não é o tema dessa live de hoje, mas é um transtorno mental grave de uma mulher que tem medo de parto. Então, essa mulher, ela precisa que o psicólogo que acompanhou ela durante a gestação esteja com ela ali no momento do parto, tá? Porque ela pode ter um surto ali durante o parto. Então, essa psicóloga, ela vai, de alguma forma, tentar conversar com os profissionais daquele hospital ou com o próprio obstetra daquela mulher, né? Explicando a sua presença. A maioria desses obstetras vão aceitar, vão permitir, mas aquele que não aceita, não permite, inclusive isso é considerado uma violência obstétrica, porque está impedindo essa mulher de receber, né, um acompanhamento psicológico para um problema que é psicológico e que pode trazer uma série de prejuízos para essa mulher no pós-parto, né? E para esse bebê também, inclusive para o resto da vida, porque a hora do nascimento é um dos primeiros registros que a gente recebe, né? Que é um nascimento. E conforme acontece esse nascimento, isso pode marcar o desenvolvimento psicológico do sujeito para o resto da vida. Então, a gente já tem ciência explicando isso, trabalhando com isso, pessoas, né, atuando nessa área. Então, sim, não é comum, não existe na maioria dos hospitais, exatamente porque na maioria dos hospitais está acontecendo violência obstétrica, na maioria dos hospitais a gente tem profissionais da obstetrícia que estão impedindo que direitos da parturiente sejam, né, executados, que eles aconteçam. Então, é nosso dever, é nossa obrigação lutar para ajudar a diminuir a violência obstétrica, e conforme a gente vai ajudando a diminuir a violência obstétrica, a gente consegue também, proporcionalmente, ir inserindo psicólogos perinatais na maioria dos partos que realmente precisam deste acompanhamento psicológico. Mas eles existem em várias cidades já, vários psicólogos estão na cena de parto. Rafa, e é possível atuar em mais de uma área simultaneamente? Legal, é possível sim. Aqui no Mater Online a gente tem diversas psicólogas que atuam, por exemplo, na unidade básica de saúde e na clínica particular. Várias que trabalham no hospital, enquanto psicóloga perinatal, mas também na clínica particular, tá? Então, geralmente, esse outro lugar é a clínica particular.
Mas eu já tive um aluno, homem, que ele trabalhava tanto no hospital quanto na unidade básica de saúde. Então, ele fazia esse trâmite aí também enquanto psicólogo. Então, ele trabalhava nos dois âmbitos, enquanto psicólogo hospitalar, enquanto psicólogo perinatal, tá bom? Mas a maioria dos casos vai ser a pessoa trabalha em um lugar e na clínica como psicóloga ou psicólogo perinatal. Então, é possível sim. E quanto ganha, em média, um psicólogo perinatal? Certo, se for na clínica, em média, R$ 200 a sessão, porque é o valor que é colocado pelo nosso Conselho Federal de Psicologia, né? Ele tem lá uma tabela de honorários, tá? Então, lá na tabela de honorários que a gente precisa cumprir aquela tabela, cobrando o valor mínimo, médio ou máximo. E o valor mínimo estabelecido nessa tabela de honorários pelo Conselho Federal de Psicologia é de R$ 200, tá certo? Então, na clínica, a média, né, tem sido de R$ 200, o preço que os psicólogos têm cobrado. Agora, quando a gente está falando dos serviços como hospitais ou como unidades básicas de saúde, sai no edital, né? Quanto que eles vão pagar. Geralmente fica em torno de 2 a 3 mil, tá? Não, geralmente não é muito mais do que 4 mil. Isso depende, né? Se você vai trabalhar no Albert Einstein ou se você vai trabalhar no XYZ, entende? Então tem tudo isso em jogo aí. Então depende qual é o hospital que você vai trabalhar, né? Ele é um hospital público, é um hospital privado, é um hospital de renome, né? Essas coisas todas vão influenciar e vão variar no valor do salário, né? Porque aí é salário que o psicólogo vai ganhar. Agora, por exemplo, psicólogos que vão ofertar serviços para organizações, então, por exemplo, ele geralmente vai cobrar aproximadamente de 20 a 50 mil da organização, tá? Então, vão existir esses psicólogos perinatais que vão a grandes organizações e vão falar: olha, eu quero fazer um trabalho aqui, né, por tanto tempo, e eu vou trabalhar com as gestantes, com a licença maternidade, com a volta, então vai durar tanto tempo eu trabalhando aqui. Então, eles cobram de 20 a 50 mil, mais ou menos. E também psicólogos que oferecem esse tipo de serviço para hospitais. Então, assim, tem hospitais, ou não só hospitais, setores da saúde pública mesmo, que não estão contratando psicólogo perinatal efetivo, né? Que vai ter um salário, mas que estão procurando, né? Para fazer ações pontuais. Então, tem se cobrado também de 20 a 50 mil para desenvolver todo esse trabalho, todo esse projeto, mesmo que em serviços públicos de saúde. Então, é mais ou menos assim, né, que o psicólogo vai ganhar, tá? Ou é por serviço, ou é por sessão, ou é salário. E, Rafa, tem alguma área dessas que você comentou que é considerada mais próspera na psicologia perinatal? Olha, eu assim, próspera financeiramente, eu acredito sempre que é a clínica, né? Porque você vai estar num espaço em que você não tem concorrente, né? Ninguém conhece um psicólogo perinatal, é uma área nova, a maioria está aqui assistindo essa live para descobrir o que é isso, e a maioria são de psicólogos, então, assim, não tem concorrência. Então, a partir do momento que você começa a dizer sou psicóloga perinatal, a demanda já chega, porque a demanda é alta, né? São mais de 3 milhões de gestações que acontecem por ano, e essas mulheres vão precisar, né, desse tipo de atendimento. Então, é uma demanda alta, uma demanda que chega, e é uma demanda que você atende sozinho, porque na sua cidade você não vai ter com quem dividir, né? Porque outros psicólogos não sabem atender essas questões, não são perinatais. Então, assim, você consegue faturar aí de 10 a 20 mil na clínica, só atendendo, por exemplo, a psicologia perinatal, né? Quando você se posiciona também de uma forma bacana aí, que consiga mostrar aí para a sua clientela, né, o seu valor e tal. Agora, essas outras formas de você trabalhar oferecendo o seu serviço para o governo, né? Ou então para as organizações também é uma boa, né? Então você fatura bem aí também nessas situações
também, tá? Agora, quando você se torna funcionário do hospital, funcionário da unidade básica de saúde, aí não tem muito, né? Aí fica naquele piso salarial mesmo, tá? Então, se torna um pouco mais difícil de você falar assim, eu vou crescer financeiramente aqui, né, por conta dessas limitações, tá? Mas a gente não tem nada de errado quem quer trabalhar, né, atender essas pessoas, porque a gente precisa muito, né? Alguém precisa estar disposto, né, a ganhar o salário, né, e tal, para poder atender essas questões aí dentro dos hospitais públicos e serviços públicos de saúde também. Maravilha. E para a gente encerrar, como é que a gente pode escolher em qual âmbito atuar? Você tem alguma dica? Olha, é no âmbito que você se sentir mais à vontade. Então, tem pessoas que falam assim, meu sonho é trabalhar no hospital, meu sonho é poder, né, ajudar os bebês, ajudar as mães, as gestantes e tal, no hospital. Então, faça de tudo para você estar lá no hospital. Né? Se é lá que você quer, então vai. Não, meu sonho é poder atender na clínica e ter clientes e tal, e ajudar pessoas assim, assado. Então, vai para a clínica. Então, assim, é onde você quer, onde você deseja, onde você sente vontade, né? Onde te anima, onde te brilha os olhos. Eu morro de vontade de ser psicóloga organizacional. Então, legal, olha só, dá para ser, né, psicóloga perinatal organizacional, porque você vai precisar ter conhecimento de organização para poder fazer, por exemplo, essas parcerias com as organizações em que você vai levar lá as informações, como a gente estava dizendo aqui, né? Que você pode cobrar de 20 a 50 mil reais, inclusive, para atender, né, aquele grupo de gestantes e tal, naquela organização. E você vai estar no âmbito que você quer, onde você quer. Então, assim, aonde o seu olho brilha, aonde, né, toca o seu coração, lá é o melhor espaço e vai ser o mais próspero. Por quê? Porque você vai fazer aquilo que você quer, com carinho, com afeto, com dedicação. E tudo aquilo que você coloca carinho, afeto, dedicação, prospera. Rafa, e o primeiro passo, né, para quem quer atuar aí, né, em algum desses âmbitos da psicologia perinatal, é participar do nosso workshop, né, de psicologia perinatal. Então, esse é o primeiro passo, porque às vezes a gente tem uma meta e a gente sabe que a gente precisa também se movimentar, não é só desejar, amar, querer, a gente precisa fazer alguma coisa, né, e ação. Então, quem aqui, né, ainda não está inscrito no nosso workshop introdutório de psicologia perinatal, sai daqui, já vai fazer sua inscrição, o link está passando aqui embaixo, e o link também está disponível no link lá na nossa bio, tá? O workshop, ele é gratuito, é online, e vocês vão ter uma semana inteirinha de conteúdo, tá? De qualidade. E lá também a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês a respeito dos nossos cursos, tá bom? Vi que vocês têm bastante dúvidas aí a respeito disso. Então, no workshop, a gente vai dar todas as informações também a respeito do nosso curso. Então, vocês não podem perder, né, gente? Não dá bobeira, não, tá? Não adianta falar, eu quero, eu acho tão lindo, e não fazer nada. Então, dê o primeiro passo, beleza? Gente, o conteúdo ouro não é isso aqui, não. O conteúdo ouro é lá o workshop, tá? Então, o conteúdo ouro mesmo tá lá. Então, lá vocês não vão perder, porque vai ficar gravado, você vai poder assistir a hora que você quiser, manhã, tarde ou noite, consumindo toda a informação que a gente tem para passar para vocês. Isso aí, se comprometer, né, Rafa? Aqui foi só uma dosezinha, bem pequenininha. Então é isso, gente. Eu quero agradecer a todo mundo que participou ao vivo aqui com a gente. Também aproveito e convido vocês para visitarem o nosso canal, né, no Spotify. Lá também tem podcasts diários, conteúdos de muita qualidade que já vão ajudar muito vocês né, imergirem um pouquinho mais nessa área, tá bom? Quem mandou dúvidas, a gente não deu conta aqui de responder. A Rafa sempre abre uma caixinha de perguntas lá no Instagram, então vocês podem deixar a pergunta de vocês lá, que ela também vai tirando as dúvidas de vocês, tá bom? E a gente se vê no workshop, né? Na semana que vem. Tchau, tchau!